presidente, senador Cássio Cunha Lima, quero expressar a Vossa Excelência a minha preocupação e a minha solidariedade ao presidente Eunício e desejar a ele um pronto restabelecimento. Eu trago, senhor presidente, à tribuna nesta quinta-feira um assunto que está trazendo uma grande inquietação para o estado de Santa Catarina. Ele pode parecer simples para o Brasil, mas não o é, e é extremamente significante para o meu estado, o estado de Santa Catarina. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país privilegiado, com uma riqueza natural extraordinária, podendo chegar até a ser espetacular, contando com 13% de água doce disponível no mundo, com 6 milhões de hectares de áreas alagadas em reservatórios de hidrelétricas e 8.500 quilômetros de costa litorânea. É o país que reúne as melhores condições do mundo para o desenvolvimento da pesca. O meu estado, o estado de Santa Catarina, desenvolve a passos largos a aquicultura e é o maior produtor nacional de pescado de origem marinha, sendo que a pesca industrial responde pela produção de 136 mil toneladas de pescado e a pesca artesanal por 14 mil toneladas, totalizando, assim, cerca de 150 mil toneladas por ano. Ainda mais que 60% da pesca da sardinha capturada em Santa Catarina é capturada, melhor dizendo, em Santa Catarina. Somente a região de Itajaí, englobando os municípios de Itajaí, Navegantes e Porto Belo, são responsáveis por cerca de 20% da produção nacional de pescado, onde operam mais de 600 embarcações de porte industrial, sendo assim considerado o maior e mais importante e principal polo pesqueiro do Brasil. A pesca artesanal, senhor presidente, igualmente se destaca no estado de Santa Catarina, onde existem cerca de 25 mil pescadores artesanais em atividade, os quais são responsáveis por 30% da produção total de pescado catarinense. A pesca, Santa Catarina, gera cerca de 30 mil empregos diretos e 70 mil indiretos. Portanto, é notória a importância social e econômica da pesca para todos nós catarinenses e também para o Brasil. Eu quero aqui, nessa oportunidade, registrar que exatamente alguns minutos atrás, não sei como está agora, um protesto dos pescadores no litoral norte de Santa Catarina. O protesto é contra a lista de espécies em extinção e eles bloquearam a BR-101 no litoral norte. Pescadores, então, fecharam nos dois sentidos a BR-101, próximo à ponte do rio Itajaí-Açu, em Itajaí, no litoral norte. O trânsito ficou parado dos dois lados da rodovia. Os manifestantes protestam e são contra uma série de entraves que o setor enfrenta, em especial a portaria 445, que definiu uma nova lista de espécies ameaçadas de extinção e inclui vários peixes de valor comercial. Os manifestantes queimaram pneus, o que provocou um grande tumulto na referida rodovia. A Polícia Rodoviária Federal, evidentemente, que se deslocou até o local, não tinha sido avisada com antecedência desse movimento e está lá a prestar todo o atendimento às pessoas que estão protestando e se queixam da portaria 445 e que está trazendo um enorme prejuízo ao país. Eu mesmo aqui, senhor presidente, eu abordei esse assunto no primeiro ano do meu mandato, mais precisamente em 2015. Por incrível que possa parecer,
A pesca da tainha inicia-se agora no dia 1º de maio, portanto, segunda-feira. E sequer saiu ainda a portaria interministerial que disciplina as licenças e as autorizações das embarcações catarinenses para efetivamente realizar o seu trabalho. Eu, em 2015, alertei aqui, o fato é recorrente, ele acontece novamente. Essa atividade que já teve sob o seu comando o Ministério da Pesca, se transformou recentemente numa secretaria, subordinada ao Ministério da Agricultura, e posteriormente, por um decreto do Presidente da República, foi transferido ao Ministério da Indústria e Comércio, e as coisas, ao invés de desburocratizar e avançar, elas acabam atravancando cada vez mais a atividade pesqueira, que desenvolve um papel estratégico, econômico e social para o Estado de Santa Catarina. Não é possível que, de novo, em 2017, em maio, estamos para entrar no mês de maio, nós nos deparamos novamente com os mesmos problemas, com as mesmas consequências, com os mesmos conceitos que tínhamos já no governo anterior, que estamos tendo nesse governo, e que as coisas não avançam, e que o povo de Santa Catarina, especialmente os pescadores de Santa Catarina, se demonstram com uma revolta e uma indignação muito grande, não por deixar de regulamentar, mas sim pela demora da regulamentação, porque vão ter que entrar na justiça para efetivamente desenvolver as suas atividades. Preocupados com essa questão, o Fórum Catarinense ontem pediu uma audiência para o chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, que a princípio não tem praticamente nada a ver com a situação, por isso deve ser decidido e resolvido no Ministério ou da Agricultura ou no Ministério da Indústria e Comércio, que nós não sabemos mais exatamente a quem recorrer. O fato é que outra questão que merece uma reflexão é da destinação da Secretaria da Pesca para o Ministério da Indústria e Comércio. Segundo a legislação brasileira, a pesca é uma atividade agrícola. E se é uma atividade agrícola, tem que ficar necessariamente subordinado ao Ministério da Agricultura. Porque essa atividade, ela é uma atividade como qualquer outra atividade relacionada a bens de consumos, sobretudo aqueles que são perecíveis. É igual a carne, por exemplo. O pescado, ele precisa de inspeção, ele precisa de auditoria, ele precisa de certificação, e só o Ministério da Agricultura tem essa expertise, essa capacidade, essa infraestrutura, essa estrutura para certificar os produtos de pesca. Remetendo essa secretaria para o Ministério de Indústria e Comércio, quem é que vai fazer a inspeção, quem é que vai fazer a certificação desse produto para que efetivamente nós possamos continuar sendo um polo pesqueiro importante não só em Santa Catarina como no Brasil? Bem, em audiência com o ministro Eliseu Padilha, na noite desta quarta-feira, portanto ontem, no dia 27, recebemos a informação e a confirmação por parte do ministro que será publicada no Diário Oficial até sexta-feira, portanto até amanhã, a portaria interministerial que autoriza a pesca artesanal em Santa Catarina a partir de 1º de maio. Mas olha só, veja bem, é um negócio inacreditável. Não é possível que nós estejamos já no dia 1º para colocar as nossas embarcações no mar, e sequer foi publicada, como eu já mencionei aqui e volto a repetir, ainda não foi publicado sequer a portaria interministerial, que é a portaria base
para se dar as licenças para as embarcações efetivamente produzirem o seu sustento e a sua produção. Foi solicitado, então, pelo Fórum também, uma atenção especial do governo federal para a pesca, para que permaneça no Ministério da Agricultura e que tenha a devida importância no setor que ele efetivamente merece. Pois muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os pescadores da tainha de Santa Catarina reclamam que as licenças são insuficientes. A temporada de pesca artesanal começa, como eu já falei aqui, e volto a repetir, no dia 1º de maio em Santa Catarina. E apesar de não saberem quantas licenças serão liberadas, os pescadores de Florianópolis e de todo o estado de Santa Catarina se preparam para a safra. A previsão é que sejam liberadas cerca de 60 licenças para pescadores artesanais, com barcos motorizados, e cerca de 150 licenças para os artesanais de arrasto e também através de praia que serão sorteados, através da praia que serão sorteados. Esse número terá que atender pescadores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ora, o senhor Sami Pinheiro de Moura, diretor do Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca, que atua na esfera federal, informou que as licenças serão emitidas no dia 1º de maio, com um devido atraso. E isso é extremamente lamentável. Isso vai levar, sem sombra de dúvidas, ao exercício irregular da pesca, o que os pescadores não desejam, o que nós não desejamos, mas em função eu diria até da irresponsabilidade do governo federal, do Ministério da Pesca, da Secretaria da Pesca, que nós não sabemos hoje se está no Ministério de Indústria e Comércio ou no Ministério da Agricultura, levam essa consequência, esse dissabor, esse deboche, vamos dizer assim, para os pescadores de Santa Catarina e do Brasil. Atualmente, Santa Catarina estão em atividade cerca de 6 mil pescadores e que estão à mercê dessa iniciativa que, lamentavelmente, não se apresenta. Discutimos muito, senhor presidente, os parâmetros e balizamentos para essa instrução normativa que deve sair, então, ou hoje, ou amanhã, ou, se não sair hoje ou amanhã, só depois de 1º de maio, quando a pesca da tainha efetivamente já se iniciou, que vai autorizar essa pesca. E foi apresentada uma série de restrições por conta de uma suposta redução de tainhas que vem ocorrendo nos últimos anos. Só que o Ministério não apresenta nenhum estudo, nem técnico, nem de outra natureza, que possam comprovar essa redução. E isso é muito lamentável. A pesca industrial também enfrenta problemas por causa da burocracia. Em Itajaí, como eu falei, considerado o maior polo pesqueiro do Brasil, os prejuízos também são elevados e de grande monta. Portanto, senhor presidente, como eu falei, esse é um assunto de extrema importância para o estado de Santa Catarina. E isso depende só de gestão. O problema, para que se resolva isso aqui, é de gestão, senador Roberto Requião. Não é possível que eu estou entrando aqui agora para o meu esse ano do meu mandato de senador e os problemas, ao invés de serem resolvidos, eles vão se avolumando, eles vão numa crescente importante e fundamental, trazendo, de certa forma, uma desesperança, uma incerteza, uma insegurança muito grande
para Santa Catarina e, sobretudo, para os produtores de pescado do meu estado. Lamentavelmente, essa é a triste realidade que nós estamos vivendo no momento. Não é possível que nós tenhamos que enfrentar um descaso dessa natureza, porque a pesca artesanal de Santa Catarina é um patrimônio material estadual e também, em muitos locais, um patrimônio municipal. Senhor presidente, acredite, não posso acreditar que a pesca da tainha, volto a repetir, ela começa no dia 1º de maio e sequer os pescadores receberam a licença para iniciar as suas atividades. É bem louvável que se destaque aqui o empenho do Fórum Parlamentar Catarinense, que até recentemente teve na sua direção o senador Dalírio Berber, nosso companheiro aqui, nosso amigo, e que lutou incansavelmente para agilizar essas licenças, para agilizar essas portarias, e que, lamentavelmente, estamos entrando no 3º ano e o fato se repete. De maneira que queria fazer esse desabafo, queria fazer da minha voz a voz dos pescadores catarinenses. Queria pedir e encarecer ao governo federal que tenha maior responsabilidade com essa atividade. Isso é um desrespeito com Santa Catarina e com o Brasil. Isso é um desrespeito conosco, que somos representantes do Estado e que estamos lá na base a ser cobrado por uma definição rápida, objetiva. E os pescadores de Santa Catarina, eles não querem nenhum favor. Eles querem respeito. Se é que precisa-se ter regras restringindo a atividade pesqueira, muito bem, mas que essas regras sejam esclarecidas e que sejam distribuídas e destinadas aos pescadores em tempo real, principalmente antes de iniciar as suas atividades. Hoje, os pescadores, simplesmente, eles estão na clandestinidade. E com as operações da Polícia Federal que se desencadearam em Santa Catarina nos últimos tempos, essa atividade tem sido criminalizada. Muitos pescadores de Santa Catarina e do Brasil têm sido presos injustamente por a falta de competência, falta de gestão, pela irresponsabilidade do governo federal, sobretudo da Secretaria da Pesca, que hoje nós não sabemos se está no Ministério da Indústria e Comércio, se está no Ministério da Agricultura. Se tivesse no Ministério da Agricultura, certamente nós estaríamos melhor, e eu mencionei aqui, senador Dalírio, a quem já com muita honra lhe concedo uma parte, de que essa questão vinha sendo bem encaminhada pelo ministro Blairo Maggi, nosso senador, nosso colega aqui, que, diga-se de passagem, desenvolve um excelente trabalho à frente do Ministério da Indústria e Comércio. Concedo uma parte a Vossa Excelência com muito prazer. Queria realmente cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, pela sua manifestação. Afinal de contas, o setor da pesca, digamos, ele é importante para o Brasil, mas, sobretudo, para Santa Catarina, onde o setor representa mais de 60% de todo o setor pesqueiro em nível nacional. E nós temos grande preocupação em função do desarranjo que vive o setor e em função das múltiplas ações, muito mais olhando o aspecto político do que olhando o aspecto da conveniência e oportunidade de estar o setor ligado, digamos, a uma estrutura centenária que é o Ministério da Agricultura e que, com certeza, os seus mais de 10 mil funcionários poderiam emprestar, sem grandes acréscimos nos gastos públicos, as soluções para organizar o setor da pesca em todo o território brasileiro. Nós aqui estamos angustiados porque em Santa Catarina esse setor é impactante e o desleixo, a desconsideração que se tem com esse setor impacta fortemente a economia do nosso Estado. Nós sabemos dos movimentos de protesto, porque eles foram ao limite do suportável para esperarem por parte do governo brasileiro uma solução, um tratamento respeitoso e adequado. Já vivemos a tristeza do ano passado, onde, infelizmente, pelo setor ter passado por
né, um período longo na condição de ministério, mas não melhorou a sua organização e a sua estruturação. Voltou ao setor do Ministério da Agricultura, e nós todos colocamos muita esperança, em primeiro lugar, em função exatamente do trabalho que realiza o Blairo à frente desta importante pasta da economia brasileira. E depois, porque a estrutura do Ministério, as diversas superintendências passaram a, de fato, digamos, encarar essas questões com muito mais responsabilidade. Quando nós imaginávamos que estávamos caminhando de forma célere para uma coisa bem melhor, infelizmente fomos surpreendidos com um decreto presidencial no dia 13 de março, o decreto número 9004, transferindo o setor da pesca para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Ora, nada a ver com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O setor da pesca tem que voltar para o setor, para o Ministério da Agricultura. E é nesse sentido que nós fomos já ao ministro Padilha, no sentido de fazer com que o presidente da República reveja essa posição. Existe tramitando aqui, nesta casa, um decreto legislativo que visa sustar os efeitos desse decreto, bem como também lá na Câmara Federal, numa iniciativa de deputados de Santa Catarina e de outros parlamentares de outros estados que também propugnam para que o setor da pesca volte ao Ministério da Agricultura, que faz um trabalho excelente, que apesar de todas as dificuldades criadas na operação Carne Fraca, mostrou competência e agilidade para fazer o enfrentamento e a superação das dificuldades criadas com aquela operação. Tenho certeza que se o setor da pesca voltar a integrar o Ministério da Agricultura, nós não teríamos os problemas que estamos enfrentando hoje em Santa Catarina e teríamos soluções e o setor passaria a estar organizado para que ele, de fato, alcançasse o abastecimento completo de tudo aquilo que produz no Brasil e que nós pudéssemos até nos tornarmos um grande país exportador de peixe. Bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento e acrescento que não faltou empenho de Vossa Excelência, nem da bancada de senadores de Santa Catarina, no sentido de alertar o governo para o que já aconteceu no passado e o que poderia acontecer agora em 2017 e o que poderá acontecer em 2018, porque se a história se repetiu em 2015, se repetiu em 2016, se repete em 2017, significa que nós não temos nenhuma esperança de que a história vai se alterar profundamente em 2018, ainda mais com a transferência da Secretaria Nacional da Pesca para o Ministério de Indústria e Comércio, porque a atividade pesqueira, a pesca, é considerado pela legislação brasileira uma atividade agrícola. Ela precisa de certificação, ela precisa de inspeção, ela precisa de monitoramento constante. Trata-se de produtos da cadeia alimentar que são muito importantes, tal quanto a carne, que tivemos a Operação Carne Fraca, nesse exato momento que trouxe prejuízo enorme para Santa Catarina e para o Brasil. Entretanto, as coisas são feitas no afogadilho. Eu acho até, eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu acho que é inconstitucional, não é possível. Se é uma atividade agrícola, você não pode repassar essas atividades para uma secretaria que não tem nenhuma afinidade com o setor. E eu não sou contra passar para lá ou para cá ou para lá, eu quero é que funcione e que os pescadores de Santa Catarina possam ser efetivamente respeitados. Eu solicito ao presidente Cássio Cunha Lima, democrata como sempre foi, esse assunto é de suma importância para Santa Catarina, a revolta lá é extremamente significante, as pessoas chegaram ao absurdo de fechar a BR-101, de colocar fogo em pneus e causar uma balbúrdia enorme, mas, e com toda razão, eu sou contra a baderna, nós todos somos, mas eles não encontraram voz, eles não encontraram o caminho para se antecipar sequer
as licenças que precisam para desenvolver a sua atividade. E nós não estamos pedindo aqui um número de licença X ou Y, que seja uma licença, mas que seja dado antecipadamente, que se comunique aos pescadores que as licenças foram dadas no tempo que deveria ter sido dado, e aqueles que não se enquadrarem na licença estão proibidos de pescar. Mas não é isso que acontece, não é, senador Dalério? Estamos num período de que manter o emprego, gerar novas oportunidades de trabalho é o grande desafio do Brasil. E nós, neste momento, em função de dificuldades da burocracia do poder público, estamos criando dificuldades, fazendo com que empresas do setor pesqueiro em Santa Catarina fechem. Isso, digamos, é lamentável. Até fui informado há poucos minutos que a portaria 445, que define aí uma série de espécies de peixes, ela foi flexibilizada para outros estados brasileiros. É lamentável. Nós vamos comprovar, constatar e, com certeza, vamos protestar junto ao governo para que isso não aconteça e que as regras sejam uniformes para o Brasil inteiro. Portanto, senhor presidente, eu vou concluindo dizendo que nós temos muito a avançar e pouco a comemorar, sobretudo nessa área, a quem eu quero hipotecar toda a minha solidariedade aos pescadores de Santa Catarina e do Brasil. Muito obrigado.